cabeça e você não sabe a quem recorrer, não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para a informática, além de serviços de xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Não fique esperando, venha até a Blaster Computadores na Avenida dos Bandeirantes sem número, no Hipermercado Chibata em Taubaté, e confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a Papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na Papelaria Iracema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a Papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Iracema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na Papelaria Iracema, você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a Papelaria Iracema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Iracema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jaboticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema, telefone 3634-3634. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Bom dia, amigos da TV Cidade. Mais uma vez estamos aqui com o programa Momento Espírita. Bom dia a você, meu amigo espírita, que acompanha a doutrina pelo nosso programa. E a você também, meu amigo telespectador, telespectadora, senhora dona de casa, que mesmo não tendo conhecimento com a doutrina espírita, nos acompanha com o programa Momento Espírita para tomar conhecimento dessa revelação maravilhosa, dessa informação fantástica, dada a nós graças ao mundo espiritual. Nós temos hoje a grande satisfação de receber conosco em nossos estúdios o nosso querido companheiro, o nosso querido confrade, o Marcos Eduardo de Oliveira, mais conhecido como Edu. E ele vai discernir sobre um tema extremamente interessante: a evolução técnica, científica e a evolução moral. Lembramos a você, meu amigo telespectador e telespectadora, que você pode participar do programa com o acesso através do nosso telefone. Você pode participar ao vivo, elaborando a sua dúvida, o seu questionamento, a sua opinião sobre o programa, pelo telefone 12, que é o prefixo do nosso DD, 981010014. E você também, meu amigo e minha amiga telespectadora, você pode acompanhar o programa pelo notebook, pela internet. Se você tiver um computador pessoal ao seu lado ou um notebook, você pode acessar o e-mail Edgar, com demudo no começo e no fim, traço, não é underline, figueiredo@bol.com.br, e teremos a grata satisfação de responder o seu questionamento. Edu, como vai você? Tudo bem com você, Edu? Muito bom dia, seu Edgar. Bom dia a todos vocês também, né, que estão acompanhando o programa. E bom dia a você, Edu. Você é lá da Casa Espírita Irmão do Samaritano, não é isso? Muito bom dia a todos os irmãos telespectadores, nossos irmãos espíritas. Isso, eu sou lá, mais um trabalhador da nossa Casa Samaritanos, mais um dos irmãos que estão aí nessa jornada, nesse trabalho de levar para frente e propagar a nossa doutrina. Olha, um detalhe, a Casa Espírita Samaritanos de Jesus, ela fica ali no bairro Jardim Morumbi, aqui em Taubaté, na rua Antônio Gomes de Araújo, número 20. Se você quiser fazer uma visita a essa Casa Espírita, com certeza você vai ser muito bem recebido pelos trabalhadores que ali estão se dedicando ao trabalho dessa fantástica Casa Espírita, que é a Samaritanos de Jesus. E lá você vai encontrar também a presença do Marcos Eduardo Oliveira, o Edu. Você pode conversar com ele, bater um papo, tirar uma dúvida, fazer um questionamento. Ele vai estar lá também à sua disposição.
Edu, você está há muito tempo na doutrina espírita? Sr. Edgar, eu estou aproximadamente 10 anos na doutrina espírita. Já estou há 10 anos nesse aprendizado na doutrina espírita. Olha que coisa bem, que maravilha. Eu também, por coincidência, estou há 10 anos batalhando, militando nessa grande revelação que é a doutrina espírita. Nós sabemos que a doutrina espírita é composta pelo Pentateuco, dos 5 livros principais da doutrina. E nós abordamos no nosso programa, na medida do possível, um desses livros semanalmente. Hoje, com o assunto que vai ser comentado, explanado aqui no programa, através do Edu, através inclusive do assunto que vai ser referido à evolução técnica e científica e à evolução moral. Ambas, eu acho que isso vai ser explanado pelo nosso querido amigo Edu, estão extremamente associadas uma com a outra. Edu, o que você pensa sobre a evolução técnica, científica da nossa época, do nosso momento, na nossa pequena existência aqui na Terra? Sr. Edgar, nós estamos todos aqui nesse mundo para progredir e evoluir. Isso nós aprendemos estudando, nós aprendemos com os ensinamentos deixados pelo Mestre, com os ensinamentos dos Espíritos. E toda essa tecnologia, toda essa revolução tecnológica e científica que nós temos nos dias de hoje, ela serve para auxiliar o nosso desenvolvimento. Os nossos amigos do plano espiritual colocaram essas ferramentas e nos ajudaram, nos intuíram para que a gente possa conseguir essa evolução, para que a gente possa cada vez mais melhorar, progredir. É uma ferramenta também de buscarmos a caridade, de buscarmos ajudar o próximo e crescermos como ser humano, como espíritos que somos para uma próxima encarnação. O interessante é que essa evolução técnica e científica, ela proporciona a nós, não é, Edu, uma evolução, vamos dizer assim, uma informação intelectual muito grande. O nosso intelecto desenvolve através desse conhecimento técnico-científico e vai nos proporcionando uma evolução espiritual também. Isso que é muito interessante que você acabou de falar, não é isso, Edu? É isso. Um dos pilares da nossa doutrina é a fé raciocinada. É nós entendermos o porquê, buscarmos aprender o conhecimento. E toda essa revolução, tudo isso que está acontecendo nesses 2 últimos séculos, vem acelerando muito essa possibilidade do nosso crescimento. Essa possibilidade de cada vez mais aprendermos. Essa possibilidade de termos o mundo ao alcance de um clique. De conhecermos tudo que é possível para conseguirmos nossa evolução. E também da ciência. A ciência hoje é maravilhosa. Depois eu vou dar alguns dados aqui. O ser humano ele vem conseguindo ter mais tempo de vida, evoluir mais. Ele vem aprendendo com a ciência. E a ciência e o espiritismo, a religião, eles andam lado a lado. Por mais que algumas pessoas tentem dizer que não. Kardec sempre disse, se a ciência provar, fique com a ciência. Por quê? Nós sabemos que tudo é racional. Tem um porquê. Temos que entender, estudar e buscar o conhecimento. Interessante é que a ciência, ela caminha a passos agora, atualmente, extremamente rápidos. Nos últimos 200 anos, como você falou, a ciência alavancou a humanidade para um patamar superior. Hoje nós sabemos que necessitamos de informações técnicas muito mais do que nossos avós. E assim por diante. A cada nova geração, novos conhecimentos técnicos, um novo patamar científico, nós temos que tomar conhecimento. Haja vista hoje, por exemplo, a condição da internet. A internet nos possibilitou que nós nos comunicássemos e fizéssemos que, com isso, nós aprendêssemos um pouquinho mais. E a internet está aí, ela atua, tem uma atuação muito grande. A informática, paralelamente à internet, ao uso da internet, a internet na verdade é um software, né? É um arquivo que nós temos através de grandes capacidades de computadores de memória, nos auxilia e nos permite que nós, muitas das vezes, possamos diminuir as dúvidas que nós temos com a nossa existência. Da onde viemos, o que somos e para onde vamos. E nisso nós temos com a doutrina espírita. A doutrina espírita está aí para isso. Concorda comigo, Edu? Concordo plenamente. E aí, seu Edgar, eu acho que essa reflexão que eu gostaria de trazer aqui hoje para os nossos queridos irmãos que estão em casa. Nós temos hoje a tecnologia, temos hoje a possibilidade do conhecimento. O que vai discernir, o que vai dizer se nós vamos conseguir ou não é a nossa moral. Hoje nós temos muita facilidade, mas o que vai dizer como trabalhar com a internet, com a TV, com os meios de comunicação, com a ciência, é a nossa moral. E é isso que prega a doutrina.
o crescimento moral para o crescimento espiritual. Nós vamos levar para a nossa próxima encarnação, aquilo que a gente fizer de bom ou mal. A nossa moral está extremamente ligada a isso. As coisas materiais vão ficar aqui. Então, por isso nós precisamos focar na nossa moral. Usar toda essa maravilha que esses espíritos trouxeram para nós, que essa evolução toda traz, para o nosso crescimento moral. Olha, você falou muito bem agora, colocou muito bem a sua condição de a evolução científica com a consequência principal, que é a evolução moral. Nós sabemos que nós, espíritos encarnados, quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, nós permanecemos identicamente do que somos aqui na Terra. Seremos a mesma pessoa. O nosso ego, o nosso indivíduo, a nossa capacidade intelectual permanece a mesma. Então, quanto mais informações técnicas e intelectuais que possamos assimilar, melhor ainda será para a nossa consciência. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos: aonde está a lei de Deus? A pergunta, se não me falha a memória, é 264, se eu não me engano. E os espíritos disseram a Allan Kardec: na sua consciência, a lei de Deus está na sua consciência. E a evolução técnica e científica nos proporciona uma condição melhor também com a nossa consciência. É isso? É isso mesmo. E lembrando, né, seu Edgar, e isso é uma das coisas que eu acho fantástica nesses ensinamentos todos que nós temos dos espíritos, é que a evolução é individual. Não adianta eu querer fazer a evolução no meu próximo, eu tenho que fazer a minha evolução. Então eu tenho que usar toda essa maravilha que está aí hoje a favor de mim mesmo, de eu buscar esse crescimento, de eu buscar essa evolução. Então, individual, nós precisamos acelerar, precisamos. Se a gente está sentado nesse momento aqui, estamos assistindo o programa, temos que terminar ele, fazer uma reflexão e trabalhar, buscar, usar essa tecnologia toda e pensar o que nós estamos fazendo com toda essa tecnologia que está na nossa mão, né? Se a gente está realmente empregando isso para o nosso desenvolvimento ou se a gente está apenas passando o nosso tempo, né? Olha, é uma questão extremamente interessante, porque a tecnologia, essa ação tecnológica, esse dinamismo nosso com relação à tecnologia, ela proporciona evidentemente uma ordem, um progresso social. Ela acarreta nesse, vamos dizer assim, desemboca nesse progresso da ordem social da nossa sociedade, do nosso meio em que vivemos. E, consequentemente, isso vai trazer uma causa muito importante, que é a evolução moral. Nós, como o nosso querido amigo Edu se referiu, nós não podemos só utilizar a tecnologia como simples artefatos de tempo, como ocupação temporária nossa. Nós temos que usar a tecnologia para nos proporcionar uma evolução e, consequentemente, essa evolução desemboca na evolução moral. O que você diria, Edu, como fator principal para a evolução moral aliada à tecnologia? Bom, senhor Edgar, deixa eu fazer um paralelo, né? Eu estava assistindo há 2 semanas atrás, um dia chuvoso, e minhas filhas queriam assistir o Nosso Lar. E aí nós colocamos lá para assistir o Nosso Lar. E aí o Nosso Lar foi publicado em 1944, psicografado em 41, André Luiz, Chico Xavier psicografou, né, de André Luiz, em 43 e publicado em 44, se eu não estou enganado, 71 anos atrás. E lá mostrava o aeróbus, né? Uma tecnologia fantástica. E aí tem lá, dizendo a André, a vida na Terra é uma cópia daqui. Ou seja, o plano espiritual já tem todas essas tecnologias, tudo isso desenhado lá atrás. E quando vem para cá, a gente às vezes deturpa um pouco esses ensinamentos, né? Isso explica que às vezes as crianças, né, as crianças, por mais que nós sabemos que são espíritos, às vezes com várias milhares de encarnações, eles tiveram a menos tempo do que nós no plano espiritual. Então às vezes você pega uma criança bem pequenininha, ela já passa o dedo no telefone, no smartphone lá, sabe mexer, e nós ainda um pouquinho mais de idade não sabemos. Isso explica por que eles tiveram menos tempo do que nós no plano espiritual, então a gente já tem esse conhecimento. Se a gente pensar nesses 2 últimos séculos, o crescimento das tecnologias de mídia e massa, como cinema, rádio, televisão, olha que maravilha. Nós estamos hoje aqui podendo falar do espiritismo numa TV da nossa cidade, da nossa região. Isso é uma maravilha, era impensável alguns anos atrás, né? Hoje, mais de 95% da população brasileira tem TV. Nós temos mais TV do que geladeira. Isso é um avanço tecnológico, né?
Uma outra coisa que eu queria falar do telefone, internet, celular. Nós temos hoje, eu tenho um dado aqui, 274 milhões de aparelhos celulares contra 204,3 milhões de habitantes no Brasil. Nós temos mais telefones celulares do que habitantes no país. Então, isso é um crescimento, está tudo aí. A evolução que nós tivemos nos últimos anos nos automóveis, viagens aéreas. Eu estava lembrando hoje para vir para cá, alguns anos atrás, o carro a álcool, né? Quem tinha carro a álcool, dia friozinho, como hoje gostoso, passava uma raiva de manhã que tinha que empurrar. Hoje em dia os carros novos, eles não têm nem um reservatório de gasolina mais, e já tem uma tecnologia, ou seja, nós estamos evoluindo. A ciência vem evoluindo nos tratamentos, nós temos toda a parte de transplante de órgãos, moléculas de DNA, toda essa engenharia genética, e eu tenho alguns dados importantes para a gente refletir da evolução científica ajudando no desenvolvimento nosso, que vai culminar no desenvolvimento moral. Por exemplo, em 1950 e 55, a expectativa de vida mundial é de 46,5 anos. Então, olha quanto que a gente evoluiu. Em 2005 a 2000, estudados que nós temos, 65 anos era a expectativa de vida da população. Hoje, né, em 14, 15, isso passou para 68 anos um homem, 73 a mulher, e nós, no Brasil, estamos acima da média mundial, 74 anos. Se nós pensarmos numa região como a nossa, que tem um pouco mais de recursos, nós ainda estamos acima disso. Ou seja, nós estamos mais tempos nesse mundo aqui encarnados, estamos tendo mais tempo para poder evoluir nessa escola que é o mundo terreno. E para isso nós precisamos usar essas tecnologias a nosso favor. Nós precisamos usar isso em prol de melhorar a nossa moral, porque nós sabemos que o que vai levar a nossa evolução é a moral, é esse crescimento moral. Então eu tenho que usar essa tecnologia com esse foco, de buscar cada vez mais melhorar. Olha, você mais uma vez, viu, Edu, você colocou a coisa de uma maneira muito bem explanada aqui no nosso programa Momento Espírita. E se você falou agora há pouco sobre o Airbus, vamos dizer assim, um veículo que é utilizado lá no mundo espiritual para o transporte de espíritos, por incrível que pareça. E isso é relatado também na obra do Nosso Lar. Isso. E essa obra, Nosso Lar, que é psicografada por Francisco Cândido Xavier, fala sobre a vivência de André Luiz no mundo espiritual. E numa dessas passagens, ele se encontrava na casa chamada Nosso Lar, que é vamos dizer assim, uma casa assistencial espiritual, uma colônia espiritual lá do mundo espiritual. E lá ele viu que havia essa tecnologia, essa condição de transporte através de um veículo de alta velocidade, extremamente evoluído, chamado Aerobus, ou Airbus, ou Aerobus, como se diz aqui entre nós vulgarmente, né? E ele também relatou que naquela época que ele estava lá na colônia espiritual, ele já tinha conhecimento de equipamentos de comunicação que, na verdade, eram notebooks, onde os espíritos se comunicavam entre eles e entre seres de outros mundos, propriamente dito, né? Então, vejam bem, a tecnologia não é só nossa, ela vem, na grande maioria, de lá do mundo espiritual para nós. Então é um intercâmbio através de espíritos que encarnam e evolui a parte científica, a parte técnica nossa. Se nós analisarmos o perfil de vários e vários cientistas que vieram na face da Terra, escalonados em determinados tempos, nós notaremos que quando um morre, nasce logo em seguida outro. E esse outro que nasce, que esse espírito encarnado que nasce, ele vai levar a fundo, vai levar à frente aquilo que foi feito anteriormente por outro espírito encarnado que trabalhou e desenvolveu a ciência. Um assunto extremamente interessante, muito bom. Edu, o que mais você gostaria de falar sobre a evolução científica do homem aqui na Terra? Então eu queria convidar a todos para uma reflexão, né? Eu vou falar um trechinho aqui do Caminho da Luz, mais uma psicografia do nosso grande amigo Chico, que fala o seguinte: a ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a caridade das alturas que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na feição humana e em sua personalidade. Ou seja, meus irmãos, nós temos hoje, cada vez mais, como disse o nosso companheiro Edgar,
engenheiros do plano espiritual, cientistas encarnando nesse mundo para poder fazer essa evolução, para poder transformar esse mundo que nós vivemos e nos dar a chance de evoluir e progredir. Isso é fantástico, nós estamos tendo uma chance ímpar de acelerar o nosso crescimento e a nossa evolução no planeta terrestre. E aí, eu vou lembrar aqui de uma frase do nosso também companheiro Camilo Flammarion, que dizia: nascer, viver, morrer e renascer e ainda progredir sem cessar, tal é a lei. Nós estamos nesse mundo para nascer, morrer, viver. Nós temos um progresso, nós temos um ciclo para cumprir. E esse ciclo, na Terra, a ciência é uma ferramenta e a tecnologia é uma ferramenta para nos ajudar nisso. Então, eu queria convidar vocês, já que eu estou dizendo aqui, nós estamos nesse debate dizendo que a ciência e a tecnologia é uma ferramenta, né, para a nossa evolução, para a gente fazer uma reflexão. Eu trouxe mais alguns dados aqui para a gente pensar, né, e refletir. Hoje em dia é tudo muito fácil, como eu falei, quase toda a população tem um aparelho de televisão ou um telefone, tem acesso à internet, né? Felizmente, nosso país vem evoluindo isso. E aí, se a gente pensar, vamos fazer uma reflexão juntos. Um dia é uma continha simples, tem 24 horas, 1.440 minutos. Eu fiz essa continha lá no Samaritanos também com nossos amigos. Uma semana também é uma continha facinha, 7 dias, 10.080 minutos. E um ano, 365 dias, se a gente somar todos os minutos, nós vamos chegar em 525.600 minutos. Eu gosto muito de dizer que a gente só pode melhorar aquilo que a gente pode medir, né? No meu trabalho eu uso muito isso. Então, quando a gente coloca os números e começa a comparar, se nós empregarmos, se nós investirmos, já que a nossa passagem aqui na Terra para o progresso, 15 minutos por semana fazendo o Evangelho do Lar, nós vamos ter investido no fim do período de um ano 0,1% do nosso tempo. Ou seja, eu estou lá pegando no nosso Evangelho, ou usando até a internet para ajudar como auxílio, 15 minutinhos apenas. No fim do ano, seu Edgar e meus companheiros de casa, nós vamos ter usado 0,1% do nosso tempo investido, vamos dizer assim, melhor do que utilizado, falando do Evangelho. Eu adoro também esportes. Como nós estamos aqui encarnados nesse mundo, nós temos que também usufruir das coisas desse mundo, mas saber como fazer. E se a gente passar todo domingo assistindo o nosso joguinho de futebol lá, 90 minutos, no fim desse período também, né, por semana, no final nós vamos ter 1% do nosso tempo investido vendo futebol. E está lá aquele nosso amigo de casa que adora uma novela, tinha uma novela que tratava de alguns temas espíritas, e aí também convido os irmãos a lerem. Eu estava lendo numa revista espírita essa semana que fala sobre isso, para entender o que acontece. Se a gente ficar lá um dia por semana assistindo novela e gastarmos 5 horas do nosso tempo na semana, nós vamos ter 3% do nosso tempo do ano investindo nisso, na novela. Então vamos pensar bem. Futebol, novela e evangelho, se a gente 15 minutos de evangelho por semana, 90 de futebol e 5 horas de novela, nós vamos ter usado muito maior parte do nosso tempo nas coisas que não vão trazer evolução nenhuma para nós, que é o futebol e a novela. Nós vamos estar com 0,1% do nosso tempo investido naquilo que realmente vai trazer a nossa evolução. A ciência e a tecnologia são ferramentas para a nossa evolução. Nós temos que usar o nosso livre-arbítrio. Nós temos que usar esse conhecimento todo para aproveitar o tempo que nós temos aqui na Terra. Então nós precisamos pensar muito bem nisso. Às vezes nós estamos gastando o nosso tempo todo, a tecnologia toda que nós temos no Facebook, na internet, postando coisas, fazendo coisas, mas quanto nós estamos usando isso para a nossa evolução? Que não quer dizer, seu Edgar e amigos, nós vamos ter que passar o tempo todo só lá, falando de Jesus na internet. Não é isso que eu estou dizendo. Evolução, praticando a caridade. A internet pode ser uma ferramenta de caridade. Eu posso ajudar o irmão com a internet, né? A internet pode nos ajudar nas pesquisas, no trabalho. Quanto que facilitou a nossa vida? Eu me lembro bem de quando eu estava estudando, eu tinha que ir na biblioteca. As minhas filhas hoje, a biblioteca virou peça de museu, assim, né? É bonito ver os livros lá, a gente ainda tem no centro espírita, mas tudo é na internet. Então nós temos uma chance grande aí de evoluir, está na nossa mão. Precisamos buscar isso. E eu trouxe também alguns dados aqui, seu Edgar, para falar um pouquinho da espiritualidade e da ciência. Também alguns dados interessantes. Nós temos um departamento de psiquiatria na USP, não sei se todos sabem, chamado Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, ou seja, uma instituição de ensino a mais respeitada do país, ou uma das mais, a USP, ela também está lá preocupada com os aspectos espirituais. E tem um estudo lá que mostra que 55% dos pacientes que tiveram um tratamento científico com remédio, mas também utilizaram a doutrina espírita, a ajuda dos espíritos, tiveram uma melhora no seu estado físico e mental.
versus 15% dos que não receberam. Ou seja, está comprovado cientificamente a ajuda dos espíritos. A evolução da ciência e a espiritualidade de mãos dadas para esse crescimento. Eu também peguei aqui um outro. A Universidade de Juiz de Fora tem uma pesquisa em espiritualidade chamada NUPES. O responsável é o doutor Alexandre Almeida. Ele estuda fenômenos da experiência quase morte, aquelas pessoas que tiveram um quadro de coma e retornaram, que trazem lembranças do mundo espiritual. E por aí afora. Trouxe um outro aqui da Islândia. Lá na Islândia, um paísinho lá pequeno da Europa, também tem uma pesquisa de crianças que lembram de vidas passadas. Nós sabemos que a criança até uma certa idade ela tem um conhecimento da pátria espiritual. Ou seja, o espiritismo, a espiritualidade está totalmente ligada à ciência e à tecnologia. Elas são as duas juntas, tecnologia, ciência, mais espiritismo, esses três pilares são os pilares para a nossa evolução. Com eles nós podemos evoluir, com eles nós podemos buscar aquilo que nós temos de ensinamento, buscar a caridade, buscar ajudar o próximo, podemos buscar a evolução. Então isso é fantástico, está na nossa mão, depende só da gente. Nós sabemos, inclusive, que a doutrina espírita ela é definida como ciência, ela é definida como filosofia e com cunhos religioso ou religiosidade. Então ela possibilita que nós, através da ciência, acompanhemos os fenômenos espíritas de uma ótica científica, de uma ótica onde nós podemos analisar aquilo que está sendo apresentado pela doutrina. Filosófica por quê? Porque ela vai de acordo com o nosso pensamento, com o nosso desenvolvimento intelectual, com o nosso desenvolvimento do nosso ego. Ela nos possibilita que nós nos situemos no universo, de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Esse é o enfoque, a ótica filosófica da própria doutrina. E por último, a religiosidade, ou seja, a ligação com a divindade, com o Criador, o Pai Celestial, a criadora de tudo e de todos, o Deus Celestial que nós todos conhecemos, o nosso Pai Supremo. Isso é a doutrina espírita. Na verdade, ela, além de ser ciência, filosofia e religião, ela é, na sua grande totalidade, uma revelação. Tanto é que todos aqueles que se dedicam a estudar a doutrina espírita, eles se convencem da verdade, porque recebem a verdade no seu ego, no seu intelecto e aceitam imediatamente. Isso é uma grande felicidade, é uma grande obra do Criador que nos possibilitou ter esse conhecimento através da doutrina. E isso que eu e o grande companheiro, o confrade Edu, tenta passar para todos nós aqui, companheiros da existência carnal, da existência física, do espírito encarnado no seu curto espaço existencial. Muito bom, estou gostando muito da sua palestra, viu? Que bom. Estou achando muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ciências, né, e espiritualidade. É um assunto extremamente interessante, que com certeza o nosso amigo telespectador está extremamente interessado em saber alguma coisa a mais sobre esse assunto. Muito bom. Com base nisso que o senhor acabou de comentar, eu vou falar um trechinho do nosso Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8, que fala o seguinte: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo no entanto o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-te, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, quanto a outra não terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. Ou seja, a ciência e a religião, elas são as duas obras de Deus. Por mais que nós possamos ter um irmão, um cientista que diga: eu não acredito em Deus, ele é um espírito que foi criado por Deus. Ele também recebe a influência da espiritualidade. E a ciência também é uma ferramenta para a gente poder fazer a caridade. Olha, eu estou extremamente interessado nesse assunto e eu acho que você também, meu amigo e minha amiga telespectadora, da mesma forma. Eu convido vocês a, logo após os nossos comerciais, a continuar com o nosso
amigo Edu, participando, interagindo com um assunto extremamente dignificante. Voltamos já, logo após os nossos comerciais. Não saia daí. Está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer? Não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para a informática, além de serviços de xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Não fique esperando. Venha até a Blaster Computadores, na Avenida dos Bandeirantes, sem número, no Hipermercado Chibata, em Taubaté. E confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a Papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na Papelaria Iracema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a Papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Iracema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na Papelaria Iracema, você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a Papelaria Iracema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Iracema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jaboticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema, telefone 3634-3634. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Bom, amigos do programa Momento Espírita, voltamos mais uma vez ao assunto extremamente interessante que nós estamos abordando hoje. Se vocês me permitem, vou atender uma ligação no ar. Talvez seja um telespectador ou uma telespectadora que está nos perguntando, questionando sobre o programa. Um minutinho só. Alô, bom dia, programa Momento Espírita. Bom dia. Ô, dona Sônia, como é que vai a senhora? Tudo bem? A senhora é do Quiririm? Ah, pois não. Espera um minutinho só. Pois não, dona Sônia, pode falar. Ah, a senhora quer fazer uma pergunta? A senhora está gostando muito do programa, quer fazer a pergunta ao Eduardo. Perdão, a senhora vai fazer a pergunta a ele diretamente ao vivo. Um minutinho só. Dona Sônia, muito bom dia. Bom dia. Eu queria saber, Eduardo, qual é a evolução moral no casamento? A dona Sônia está nos perguntando a evolução moral no casamento. Muito bem, dona Sônia. Muito boa pergunta. Pegando um gancho disso tudo que a gente está falando hoje, né? O casamento, a célula familiar, é onde nós experimentamos os nossos maiores desafios aqui no plano espiritual, no plano terreno. Então, hoje em dia, com tanto acesso à informação que nós temos, tanto acesso ao mundo que nós temos, é fundamental que os casais estejam imbuídos da mesma finalidade. Nós temos que usar essas ferramentas para propagar o amor, para propagar a evolução. Então, por exemplo, se eu tenho um Facebook, se eu tenho uma mídia social, um WhatsApp, algumas das ferramentas tecnológicas que estão aqui hoje, e só recebo notícias ruins, ou pornografias, ou coisas do tipo, como eu posso evoluir no meu casamento? Que moral eu posso ter no meu casamento? Só que precisamos lembrar que estamos aqui porque somos encarnados e temos nossas falhas. Então eu estou falando aqui, também posso ter as minhas falhas. Então nós precisamos sempre estar buscando essa reflexão, buscando essa análise dos fatos, usar tudo isso que está acontecendo para buscar cada vez mais a moral no nosso casamento, no nosso relacionamento. A base de tudo é o respeito, é o amor, a base de tudo são os ensinamentos de Jesus. Eu costumo dizer o seguinte: na hora difícil, dona Sônia e todos os nossos telespectadores, no casamento ou em qualquer outra situação, vamos buscar pelo nosso modelo, nosso exemplo, Jesus. O que Jesus faria? Na hora que precisamos tomar uma decisão importante na nossa vida, no nosso casamento ou na vida profissional, qualquer que seja, qual seria a atitude de Jesus? Será que ele iria oferecer a outra face, ou ele ia dar um tapa, ou ele ia agredir, ou ele ia dar uma palavra de incentivo? É isso que nós precisamos pensar.
Se a gente consegue trazer Jesus para o nosso lar, se a gente consegue fazer o Evangelho no lar com uma disciplina, nós com certeza vamos ter essa evolução e vamos ter uma facilidade muito grande. Mas não é fácil. Eu também tenho meus problemas, também tenho minhas dificuldades, é um desafio. Mas nós temos que resolver, nós temos que buscar. E a evolução moral no casamento é a base. É a base para a nossa família, é a base para os nossos filhos, é a base para a nossa evolução. Olha, e você abordou um assunto extremamente interessante, que não é só a dúvida da dona Sônia, lá do Quiririm. Nós aqui no programa Momento Espírita já sempre abordamos e focamos o assunto do casamento. Outras palestrantes, principalmente, lembrando agora a participação especial da nossa querida confreira, a Claudete Moura, falou muito bem sobre esse assunto aqui no nosso programa, chamado O Casamento, o assunto referente ao programa Momento Espírita. Lembramos a você também que alguns programas da TV Cidade estão lá no YouTube, onde você pode acessar. Nós ainda não temos um volume muito grande do nosso programa Momento Espírita de Taubaté. Você pode acessar a TV Cidade com o item Momento Espírita de Taubaté e vai lá assistir alguns programas gravados. Mas nós aqui estamos providenciando, com a nossa produção, a inserção de vários outros programas também no YouTube, inclusive o programa de hoje. Lembramos a você também, amigo telespectador, amiga telespectadora, amiga dona de casa, você espírita, que o programa de hoje vai ser reprisado no sábado, às 19 horas. Se você não acompanhou o programa na sua totalidade, terá novamente a oportunidade de assistir o programa com a presença do nosso amigo Edu, no sábado, às 19 horas. O Edu tem mais um recadinho importante para nós. Vamos escutar. Muito bem, meus amigos, seu Edgar. Até agora nós falamos dos benefícios da tecnologia e da ciência, né? Que elas nos ajudam a evoluir, que elas nos dão todas as facilidades, nós temos um mundo na nossa mão. Agora nós precisamos pensar o que nós fazemos com a tecnologia e com a ciência quando a nossa moral não é correspondente. Hoje em dia, nós temos várias e várias guerras pelo mundo. Nós temos toda uma situação gerada por causa da tecnologia e da ciência quando ela é utilizada por um outro lado. Então, se a gente pensar, no século XX nós tivemos 42 guerras pelo mundo, no século XXI 9. Esse número está crescendo a cada dia, eu peguei as grandes guerras. E vamos pensar na nossa energia atômica, né? Com certeza, os cientistas do plano espiritual, os trabalhadores do plano espiritual, quando criaram essa energia atômica, quando criaram essa maravilha, eles pensaram em fazer o bem, em ajudar a humanidade. Pensaram nisso para que ela servisse de mola para a nossa propulsora, para a nossa evolução. Porém, a gente viu o que aconteceu com Hiroshima. Nós tivemos 166 mil pessoas que desencarnaram em Hiroshima por causa da bomba atômica. E outras 80 mil pessoas que desencarnaram em Nagasaki. Ou seja, a ciência e a tecnologia, dependendo da nossa moral, elas podem sim atrapalhar a nossa evolução. Elas podem sim servir como um obstáculo para a nossa evolução. Então nós precisamos pensar muito nisso. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção: o aumento do consumo de drogas. Isso é um mal da nossa sociedade. Temos lugares aí na nossa cidade, eu me recordo às vezes no trabalho que nós temos lá nos Samaritanos de entregar sopa aos moradores de rua, a gente às vezes está competindo, entre aspas, com o traficante, com a droga. E essas drogas foram criadas pela ciência, foram criadas ali por trabalhos científicos. Foi o homem que trabalhou nessa criação, pegou um produto da natureza e transformou numa coisa que pode fazer mal. A ciência também pode nos trazer o mal, depende da nossa moral. Uma outra coisa, nós pegamos aí o nosso crime organizado, né? O crime organizado hoje, nós estamos sempre vendo na televisão, na internet, ele é gerenciado pelo celular, pelo aparelho celular. Uma ferramenta que foi feita para facilitar a comunicação, para ajudar na comunicação, para ajudar na evolução. O crime organizado se utiliza disso para a evolução do crime organizado. Ou seja, a moral, ela depende muito. Todos nós temos uma coisa maravilhosa que Deus nos deu: livre-arbítrio. Nós precisamos pensar o que fazer na hora de apertar o botãozinho, na hora de escolher aquilo que nós queremos. Um exemplo muito grande, né? Se nós estamos nesse mundo para evoluir,
um programa como esse, que busca Jesus, que busca ensinar, nós deveríamos ter um programa como esse aí, muito mais audiência do que de uma outra TV normal, aberta, de uma Rede Globo, de uma TV grande. Por quê? Esse programa vai nos trazer evolução. O Espiritismo, o ensinamento de Jesus vai nos trazer evolução. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Isso está na nossa mão. A apologia à mentira, ao orgulho, ao crime, tudo isso são coisas desse mundo, temos que passar, mas nós precisamos pensar muito bem como nós estamos utilizando nossas ferramentas que foram nos dadas, que estão na nossa mão. A tecnologia, a ciência e o livre-arbítrio. É uma coisa que nós precisamos pensar. Isso faz parte, com certeza, como o Edu acabou de falar, da nossa condição moral, da nossa evolução moral. Nós temos que aprender, através dessa nossa existência, a utilização desses bens que estão aí através da ciência. A ciência nos transmite o conhecimento, nos desenvolve intelectualmente, mas a religiosidade e a moral, ela vem de encontro ao nosso eu, ao nosso ego, vamos dizer assim, a nossa vivência conosco mesmo. E essa vivência, ela está intimamente relacionada ao nosso companheiro, ao outro ser, como o nosso grande apóstolo Jesus nos disse. Ele, através de ser o apóstolo do Criador, ele nos disse, transmitiu 2 ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E essa condição de amar ao próximo, ela está intimamente relacionada com a nossa moral. Essa moral nossa, que nós precisamos evoluir, que precisamos adquirir e que temos o auxílio da ciência, ela está objetivando a amar ao próximo como a si mesmo. É um assunto extremamente interessante. A moral, ela é super importante para que nós entendamos a nossa vivência. Isso você fala muito bem, né, Edu, sobre esse assunto. Tem um assunto que você vai comentar agora que eu acho também muito interessante. Tenha bondade, Edu. Todos nós temos a escolha, né? Nós podemos escolher. Jesus nos deu lá a passagem da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta. Espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Nós temos o poder da escolha. Nós podemos escolher pela porta estreita, que vai nos dar um pouco mais de trabalho, de esforço, mas que vai nos dar evolução, ou a porta larga, que vai ser apenas as coisas mundanas. Nós precisamos pensar nisso. Eu conheço algumas pessoas, alguns amigos, né, e não os criticando, é uma escolha de cada um, que dizem que assim, eu até gostaria de ser espírita, de buscar a doutrina, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque quando você começa a aprender, você começa a ter responsabilidades. E não é a doutrina que cobra a responsabilidade do espiritismo, ele cobra a individual, do ser. É a nossa consciência. É a nossa consciência. Então, conhecereis a verdade vos libertará, dizia Jesus. Então, o nosso crescimento, ele é nosso. Ele é individual. E quando a gente passa a ter o conhecimento disso, meus amigos aí de casa, fica muito mais fácil. Nós vamos saber que nós estamos no caminho certo ou errado. Não precisa que alguém diga, o Edu está fazendo a coisa certa ou errada. Eu mesmo vou saber. E aí vai começar sempre, nós estamos nesse mundo, ainda temos aí um espaço muito grande para evoluir, sempre no conflito. Talvez de 10 situações que a gente pare, pense, vamos para um lado ou para o outro, a gente erra em 5, 6, mas nós já paramos, nós já pensamos. Isso faz parte do progresso. É por isso que nós estamos aqui, para progredir. Nós estamos aqui para aprender. Isso é maravilhoso. Isso foi nos dado como livre-arbítrio. Está na nossa mão buscar isso tudo. Isso é fantástico. O conhecimento fomenta o progresso intelectual e a moral do homem. Liberta o homem da ignorância e das superstições. Desenvolve o senso crítico e o raciocínio. Evita a dominação, a manipulação e a autonomia do ser. Ou seja, se nós temos o conhecimento, se nós usamos a tecnologia e a ciência e conseguimos esse conhecimento, nós vamos deixar de lado os dogmas. Outro dia eu estava lá na nossa casa, chegou um companheiro pedindo algumas informações e perguntou: aqui, essa casa, ela é mesa branca? E eu disse: não, aqui é uma casa de Jesus. Nós não precisamos ter dogmas, não existe dogmas, não existe mesa branca. Nós temos que tirar tudo isso de fora. Existe a doutrina de Jesus, existe o amor de Jesus, né? Então a gente vai começar a ser seres mais racionais, buscar a inteligência. Mas cada coisa a seu tempo, cada pessoa no seu tempo. Eu também estou evoluindo, o seu Edgar está evoluindo, cada um de nós está evoluindo. Então nós temos que entender, ter a paciência e usar sim a tecnologia, toda a ciência, tudo que está ao nosso redor como ferramenta para a nossa evolução. Não podemos perder tempo, gente. Nós temos que correr contra o relógio para evoluir cada vez mais,
para buscar a tão sonhada felicidade. A felicidade não é desse mundo. Um detalhe interessante que eu tenho uma ótica muito particular quanto a isso, é que quando nós analisamos a doutrina espírita, ela nos possibilita a comprovação. Isso é um fato. Ela vamos dizer assim, ela estabelece que aquilo que ela fala pode ser comprovado. E tudo que ela fala, através de 5 livros, chamado o primeiro, Livro dos Espíritos, o segundo, Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto, Céu e Inferno, e o quinto e último, a Gênese. Tudo isso foi elaborado, codificado por Allan Kardec. Allan Kardec, que é a grande figura máxima do Espiritismo, porque ele fez com que fez com que a humanidade tomasse conhecimento através da codificação dos espíritos superiores, atuando através de médiuns, transmitiram a ele as informações necessárias de perguntas e respostas contidas no primeiro livro e nos 4 livros subsequentes da doutrina espírita. Então, é uma informação extremamente interessante que veio do mundo espiritual. Ele não é portador da doutrina, ele não fez a doutrina, ele codificou, escreveu as perguntas e as respostas que foram dirigidas aos médiuns. E os médiuns, através da sua condição mediúnica, questionaram os espíritos e os espíritos responderam a esses médiuns para que Allan Kardec codificasse a doutrina. Então é uma doutrina comprovada, ela tem a sua parte física, também a sua parte científica, que pode ser comprovada. Se você não conhece a doutrina e gostaria de tomar conhecimento, eu recomendo você ler o primeiro livro, o Livro dos Espíritas. Se você ainda não teve a possibilidade de ter esse livro ao lado, totalmente leigo da doutrina, você tem um livrinho chamado, Entendendo o Espiritismo. É um livro fácil, extremamente acessível a você, para tomar conhecimentos iniciais da doutrina. E logo após, você pode também ler o Livro dos Espíritos, que é o livro mestre da doutrina. Atrás desse livro, Entendendo o Espiritismo, referindo aquilo que eu falei anteriormente, nós temos uma foto de um espírito chamado Kate King, materializado através de experiências com o Dr. Crookes, um cientista, um químico altamente intelectualizado, evoluído, e ele conseguiu, graças à permissão da espiritualidade, a foto desse espírito Kate King. Então, tá aí. A informação está aí, a palestra está aqui com o Edu, as informações estão através da TV Cidade. Nós continuamos aqui com o nosso trabalho, não é, Edu? É isso aí. Você pode continuar, inclusive, colocando o seu ponto de vista e o ponto de vista da doutrina espírita, que isso é muito importante. Muito bem. Eu queria, mais uma vez, chamar para uma reflexão todos os nossos amigos aí de casa. Uma reflexão sobre tudo isso que a gente falou, né? Sobre a oportunidade que está nas nossas mãos. Cada um de nós, né? Essa resposta é individual, cada um de nós lá em casa pode pensar e responder para si mesmo, né? Quantas vezes nós utilizamos a mídia social para propagar o bem? Hoje, seu Edgar e os nossos amigos, a gente está vivendo uma enxurrada de notícias ruins, né? Uma enxurrada de informações ruins. Você liga a televisão, dependendo do horário que você liga, do programa que você liga, é só coisa ruim, né? E isso vai criando uma onda de informações ruins, pessimistas. Isso é muito ruim para o nosso desenvolvimento, né? Eu brinco que no meu trabalho, eu trabalho no ramo de automóveis, então está uma crise. Quanto mais a gente fala da crise, mais a gente aumenta a crise. Às vezes a crise não é tão grande, mas nós só falamos de coisa ruim, nós vamos trazendo coisa ruim. Então a gente sabe que a gente atrai vibração. Então, meus irmãos, pensem nisso. Utilize as suas mídias sociais para propagar o bem, para ajudar na propagação dos ensinamentos de Jesus, para fazer a caridade, para ajudar o próximo, para trazer coisas boas. Quanto mais a gente propaga o mal, coisas ruins, isso é muito difícil para a nossa evolução. Uma das coisas que me deixou fascinado na doutrina, quando eu conheci a doutrina quase 10 anos atrás, foi essa ótica otimista.
Porque a gente sabe do futuro, a gente sabe que o futuro é maravilhoso, estamos caminhando para ele. Então não adianta eu ficar reclamando do mundo que eu vivo, da cidade que eu vivo, do que está acontecendo comigo. Cada um está encarnado onde precisa estar para a sua evolução. Então vamos agradecer, vamos utilizar a ciência, a tecnologia como, mais uma vez, ferramentas para a nossa evolução. E vamos tentar criar uma onda otimista no mundo. O mundo é maravilhoso, está na nossa mão, nós estamos encarnados onde nós merecemos estar. Então vamos buscar isso, vamos buscar as mídias sociais, vamos buscar a internet, vamos buscar o telefone para tratar coisas do bem. Clica lá numa paisagem, clica lá, e não estou dizendo que tem que ser só nos temas espíritas, né? Se Kardec tivesse escrito fora o espírito, através dos espíritos, tivesse escrito fora o espiritismo não tem salvação, não, ele disse fora a caridade não tem salvação, fora o amor. Então vamos buscar isso, né? Vamos buscar isso. Vamos buscar essa propagação do bem, de tirar as coisas ruins, não ficar só clicando nas coisas ruins, questionando. Todo mundo questiona tudo, mas o que nós estamos fazendo para melhorar nós mesmos? É muito fácil criticar o próximo, o governo, ou o que nós estamos fazendo para crescer, para evoluir? Qual a nossa contribuição para o mundo? O que nós estamos fazendo com a nossa ciência, com a nossa tecnologia para progredir? Uma outra coisa muito importante que eu queria deixar a mensagem, ligar para todos os telespectadores. Eu posso estar aqui, ter lido todos os livros da doutrina, estudado, sentado, e morar lá num deserto, ficar sozinho com todo o conhecimento do mundo, buscar esse conhecimento, ler tudo é difícil, tem muita coisa para te aprender. Isso é importante? Claro que é, mas se eu não fizer o bem, não vai adiantar. Nós temos que fazer o bem, ter o conhecimento e fazer o bem, trabalhar, ajudar. Nós temos várias casas espíritas em Taubaté, temos várias instituições de ajuda e auxílio. Vamos ajudar o próximo, vamos estender a mão para o próximo. E aqui eu não falo da caridade só do dinheiro, não, eu falo da caridade da ajuda. O evangelho numa mão é vassoura na outra. Vamos ajudar, vamos trabalhar, vamos exercitar, vamos tirar ociosidade, vamos usar as ferramentas que nós temos hoje, de locomoção, a internet, tudo isso que a gente tem, a ciência, e vamos usar em prol do crescimento. Temos que fazer todo o bem que pudermos fazer. Não basta só não fazer o mal, temos que fazer o bem, temos que praticar o bem. Estamos nessa terra, nesse mundo, para evoluir e precisamos participar das coisas desse mundo para a evolução. Como espíritas, nós temos uma missão, todos nós, pregarmos o bem e as mensagens de Jesus. Falou muito bem, né, Edu? Olha, eu vou dizer a vocês, meus amigos telespectadores, se você tiver interesse em conversar com o Edu e participar daquilo que ele acabou de falar agora, pode procurar essa Casa Espírita também. A Casa Espírita Samaritano de Jesus, o Centro Espírita Samaritano de Jesus, ele fica ali na rua Antônio Gomes de Araújo, número 20, no bairro Jardim Morumbi, aqui em Taubaté. E você vai lá, você vai ter que tomar conhecimento sobre a filosofia da doutrina, vai tomar conhecimento como se participa de uma atividade lá dentro da Casa Espírita e vai ter um grande prazer, com certeza, de encontrar o nosso querido amigo Edu. Edu, encerrando a sua participação no programa de hoje, que é espetacular, eu gostaria que você fizesse a participação final do assunto referente à condição de evolução técnica científica e evolução moral. Isso. Eu queria convidar todos, né, os nossos amigos telespectadores, irmãos, reforçar mais uma vez o que o senhor acabou de dizer, para conhecer a nossa casa, conhecer as outras casas espíritas da região, buscar esse conhecimento. O conhecimento está aí, precisando buscar. E dar mais uma orientação. Nós temos o livre-arbítrio, está na nossa mão. Tem uma psicografia de Divaldo de Franco que fala que uma maneira da gente às vezes ficar pensando como fazer o livre-arbítrio, né, Joana de Anjos, através de Divaldo de Franco. Anote os seus erros, mas não anote todos. Anote o principal ali, o que acha que está mais incomodando você, não o que está incomodando o seu vizinho, o que está incomodando a sua consciência. Faça uma análise à noite, pense como você pode melhorar. Às vezes nós passamos aqui nesse mundo fazendo um monte de planos, né? Eu preciso melhorar, então eu vou melhorar todos os meus erros, todas as minhas falhas, e a gente não consegue focar no primeiro. Dê o primeiro passo, procure um estudo, procure uma orientação. Temos os livros da doutrina. Se você não tem um livro, vá lá, nós temos uma biblioteca nos Samaritanos, como em outras casas também. Busque, procure, nós podemos começar, não espere amanhã, a gente está construindo amanhã, e para isso nós precisamos fazer o hoje. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Nós temos na nossa mão várias
ferramentas, nós temos na nossa mão muito mais facilidade hoje do que alguns anos atrás. Esse programa é prova disso, né? É um programa falando de espiritismo, falando de Jesus, que chega à casa aí de milhares de taubatianos. Está na nossa mão. Faça a sua parte, não espere. Jesus está sempre nos auxiliando. Basta só a gente querer. A gente conhece um bom espírita pelo esforço. Temos que buscar. Só falar é muito fácil, temos que buscar. E a evolução individual. Olha, muito interessante a sua colocação. Eu também participo dessa ideia sua, que é muito importante. Eu acho que não é só nossa, é a ideia geral, né, daquele que quer se melhorar. Ele tem que ter o conhecimento da doutrina e praticar aquilo que ele já sabe, que ele tem conhecimento, praticando sempre o bem. O bem não é propriedade de nenhuma doutrina, não é propriedade também só do espiritismo. O bem é propriedade do ser humano, ele tem que praticar o bem. As religiões estão aí. Se você é religioso, embora não seja espírita, não tem nenhum inconveniente. Você praticando bem, é isso que você vai levar lá para o mundo espiritual. É a sua bagagem de viagem, é o bem que você faz ao próximo. Agora, se você é espírita, a sua responsabilidade é maior, porque você tem conhecimento da verdade, da revelação, e você tem obrigação de fazer o bem ao próximo e a você também, porque quando você faz o bem ao próximo, você está fazendo o bem a você também, a você mesmo. Isso é muito importante, é um dos fundamentos da doutrina espírita. Edu, encerrando nossa participação, infelizmente nós só temos 60 minutos de programa. Eu gostaria que você fizesse as suas despedidas e convidasse o nosso telespectador para uma nova participação sua, se Deus quiser, no próximo mês, no mês de julho. O Edu vai estar aqui conosco mais uma vez no programa Momento Espírita. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos Espíritos de Luz, a Jesus, né, por ter nos iluminado nessa manhã. Agradeço a todos os telespectadores de estarem participando e assistindo com a gente. Convido a todos a conhecer a nossa casa, os Samaritanos de Jesus. Convido a todos a estarem lá para aprender um pouco mais. E deixo aí, né, a sugestão para todos para um próximo tema. Mandem um e-mail, mandem um telefone para cá, nós vamos estudar, vamos procurar saber, vamos buscar o conhecimento. E se Deus quiser, mês que vem traremos aqui de novo com um novo tema. E fica aí a sugestão de vocês escreverem para cá, dando uma sugestão para que a gente possa estudar e vir aqui tentar falar alguma coisa para vocês. Muito obrigado pela ajuda e muito obrigado pelo companheirismo de todos aí. Olha, Edu, nós é que agradecemos a sua participação, sua excelente participação no programa. Mais uma vez convidamos a você a estar conosco no próximo programa do mês que vem, na sua participação no programa Momento Espírita. E convido a vocês, telespectadores, a assistir a reprise do programa de hoje, no sábado, às 19 horas, sem falta. Tenham todos um excelente dia, uma excelente noite e que a felicidade permaneça constantemente no vosso lar e convosco. Que assim seja, é o desejo nosso e com certeza de todos os espíritas aqui de Taubaté. Até a próxima, se Deus quiser.